É verdade, tínhamos aqui uma sequência muito difícil. É encarar cada jogo, dar o nosso melhor em cada jogo, e esse jogo não vai sair daquilo que é o nosso padrão. Vamos nos preparar bem para esse jogo contra uma grande equipa, contra um grande treinador, muito bem, com uma ideia de jogo muito bem implementada. Sabemos que é em casa deles, mas o nosso objetivo e as nossas intenções não mudam em função do adversário. Agora, a valia dos adversários, sim. Umas vezes apanhamos adversários muito qualificados e é aquilo que vai acontecer, vamos apanhar um adversário muito qualificado. Você pensar em diferença, ela é considerável e respeitada. Você ficar pensando em diferença, nós temos que pensar rodada a rodada, a melhor atuação possível e tentar fazer a nossa parte. O que vai acontecer depois, não dá para se esperar. O importante é que há 60 dias atrás nós não tínhamos uma equipe confiável. Hoje nós temos duas equipes que se apresentam em qualquer situação, em qualquer circunstância, repetindo atuações com características próprias de cada uma. Eu acho que isso tem um valor muito maior. 60 dias, Paulo Souza, né? 60 dias não tinha... Por coincidência. Por coincidência, quando eu cheguei. Quando eu cheguei, agora tá tudo bem. Mas é verdade, tá certo o Dorival, é verdade, isso é fato. Hoje o Flamengo é uma equipe confiável. Vamos lá, ó. Sem problemas por enquanto, jogos do Palmeiras como líder contra os vice-líderes do Brasileirão. Na 9ª rodada, Palmeiras, o vice-líder era o Atlético Mineiro. Palmeiras jogando em casa, 0-0, segurou o Galo. E agora o Galo tá muito distante de brigar pelo título, não vai brigar mais. Depois pegou o Corinthians na rodada anterior. Venceu o Corinthians fora de casa por 1-0, tá? 22ª rodada. E aí despachou esse vice-líder. Agora o vice-líder era o Flamengo. Ele empatou com o Flamengo em casa, 23ª rodada. Próxima rodada ele vai pegar um novo vice-líder, que é o Fluminense, que venceu o Coritiba. Na 24ª rodada vai ter esse confronto. Portanto, quando o negócio é o primeiro com o segundo, prof, o Palmeiras, aliás, quando é o primeiro com o segundo, quando é o Palmeiras com o terceiro, quarto, 12º, o Palmeiras está levando vantagem para cima de todo mundo. A pergunta que eu faço é a seguinte, a gente dizer que o Palmeiras ontem o empate estava bom, era bom negócio. Mas o Palmeiras jogou em boa parte do jogo contra os reservas do Flamengo. Então assim, tá bom o empate ou poderia ter sido melhor, já que o Dorival escalou aí um time reserva, meio mesclado ali do Flamengo? Não, tá bom o empate, né? É um demolidor de vice-líderes, né? É isso. Que é muito importante, porque cada vez que você faz isso, você está pondo aquela plaquinha assim, mantenha a distância. O Abel exagera, não é campeonato para a última rodada, porque campeonato para a última rodada é de diferença de 3 pontos. A gente está longe da última rodada. Será que essa diferença A gente também está longe da diferença de 3 pontos. Se continuar assim, não acaba é decidido 2 ou 3 rodadas antes. Se continuar assim, né, professor? Acaba antes. E eu acho, ontem o Flamengo tem que fazer essa leitura do deveria ter sido melhor. O Flamengo não, o Palmeiras não. O Palmeiras está na dele. O Palmeiras, no primeiro tempo, sofreu até mais. No segundo, mereceu o empate. Talvez pudesse, eventualmente, conquistar a vitória. Mas você também tem que levar em consideração que, no fim do jogo, já não era o Flamengo reserva. O Dorival tentou a vitória, na minha opinião, até tarde. Primeiro que eu teria entrado com o time titular. Eu acho que os titulares são mais úteis desse jogo com o Palmeiras do que propriamente com o São Paulo pela Copa do Brasil. E não é demérito ao São Paulo. É demérito, inclusive, a Copa do Brasil, que é a terceira na prioridade. Então, eu não entendi, não. Se eu fosse o Dorival, eu teria entrado com a minha força máxima. É a terceira na prioridade, mas não é a mais possível? É a mais possível, mas a Libertadores... Que dá uma grana violenta, Libertadores, né? é pau a pau. E ontem era o dia D. Ontem era o pulo do gato para Campeonato Brasileiro. Então, porque olha... A matemática. Porque olha só, que eu estou imaginando... Claro, a gente vai destrinchar todo esse assunto aqui, se fez certo, se fez errado, enfim. Mas eu estou pensando aqui, Flamengo, contra o Vélez é favorito. Aí ele vai chegar na decisão da Libertadores. Eu estou imaginando que o Flamengo vai estar na decisão da Libertadores, tá? Assim como eu acho que o Palmeiras é favorito contra o Atlético Paranaense. Estou achando que esse confronto aí vai ser a final. Na Copa do Brasil, dos 4 semifinalistas, o Flamengo é favorito contra qualquer um. Sim. Né? A final contra o Palmeiras é taco a taco na Libertadores, mas na Copa do Brasil ele é favorito contra qualquer um. Aí 3 campeonatos, de repente o Dorival olhou e falou, opa, aqui tá mais no... Palmeiras? Já rolaram as semifinais da Libertadores? William. O Atlético Paranaense está eliminado já? Está um pouco empolgado. O Vélez está eliminado? Ele já está falando na final, Flamengo e Palmeiras, é isso? Vocês pensaram, você prestou atenção no que eu falei?
Prestei, você falou assim, a final contra o Flamengo, tarará, não entendi. Eu entendo que o Flamengo é favorito contra o Vélez e acho que o Palmeiras é favorito contra o Atlético. Se eu acho que os dois são favoritos, eu estou imaginando que a final vai ser os dois. É uma linha de raciocínio. A Libertadores não está nem em questão nesse momento. Né? Entendeu? A Copa do Brasil, eu acho que o Flamengo é favorito contra qualquer um deles. Qualquer um deles. Mas ser favorito não quer dizer que já passou. Não. Muito longe disso. Mas você olha um campeonato como o brasileiro, que você tem que tirar 9 pontos do Palmeiras. O Palmeiras, olha, o Palmeiras para perder é ruim, hein? É duro do Palmeiras perder, é difícil o Palmeiras perder. Né? O Flamengo tem que ganhar todas, mas o complicado... O Flamengo sai ganhando, não é nenhum problema. Mas o Palmeiras tem uma sequência de derrotas. É um negócio... A gente estava comentando isso semana passada. Né? Estavam comentando semana passada. Se o Fluminense ganhar, fica 5 pontos. 5 pontos. Se o Fluminense ganhar do Palmeiras, fica 5 pontos. 5 pontos. Então, assim como o Flamengo também, se ganhasse, ficaria 6. O Corinthians, se ganhasse, ficaria 1. Sim, mas esses já jogaram e não ganharam. O Fluminense ainda tem chance de ganhar. Isso é uma situação interessante. Assim, claro que esses confrontos diretos são muito importantes, mas você ganha um campeonato nos outros jogos. Né? Porque, também. A gente olhou esses confrontos diretos, o Palmeiras tem um empate com o Galo, uma vitória contra o Corinthians e um empate contra o Flamengo. Mas, ô Prats, eu acho que campeonato se encaminha nesses confrontos. O Palmeiras segurou todos eles. Então, segurou ontem, porque tinha vantagem. Falando o empate pro Palmeiras ontem foi um bom negócio. Eu também achei. Foi ótimo. A gente falava isso por exemplo, antes, né? Palmeiras e Corinthians que nós vimos ali. É bom lembrar, a gente está falando 9 pontos do Flamengo. É bom lembrar que o Palmeiras está a 8 do segundo colocado. Vamos entender que o Fluminense agora é o segundo colocado. Por exemplo... Mas o Flamengo, que é um confronto direto, ele segurou. Mas não só pela pontuação, pela circunstância do jogo. Mas, por exemplo, de o Flamengo ter saído na frente, estava jogando bem, né? Claro, colocou os seus principais jogadores no segundo tempo, vai lá. O Palmeiras e Corinthians que nós vimos ali, quando eles vão se enfrentar antes do jogo, a vantagem era de 6 pontos para o Palmeiras. Está em 10 hoje. Porque assim, o confronto direto é muito importante, mas você ganha o campeonato nos outros jogos também. Claro que o confronto direto foi importante. De 6, o Palmeiras abriu 9 do Corinthians. Agora já está a 10. Mas chama muito a atenção que o Palmeiras conquistou vitórias seguidas também contra os outros. 6 vitórias seguidas. Então, exato. E não contra time, Isabel, que a gente está colocando aqui como postulantes ao título. Pode ser time que está brigando por Libertadores, pode ser time que está tentando evitar rebaixamento. Então, se ganha o campeonato aí também. Mas o Palmeiras está ganhando também. O Palmeiras não perdeu nenhum jogo fora de casa, como visitante. Os confrontos diretos não perdeu, mas também não ganhou todos. Empatou alguns, foi buscar ontem um empate para o Palmeiras, ficou bom. Mas justamente por isso é que os outros têm que ganhar do Palmeiras. Porque em qualquer campeonato, normalmente é isso aí. Você ganha o campeonato nas outras partidas. Agora a gente está partindo do princípio que dificilmente o Palmeiras perderá pontos nessas outras partidas. Se eu sou o rival direto do Palmeiras, no caso agora o Flamengo em relação a ontem, mas ou o Fluminense ou o Corinthians antes. Se eu sou um rival direto do Palmeiras, se eu sei que contra os outros o Palmeiras muito provavelmente vai pontuar e eu não posso fazer nada em relação a isso, qual é a minha chance? Ganhar do Palmeiras. Eu ganhar do Palmeiras. E ninguém ganha do Palmeiras. Então, acho que é aí que o Dorival ontem era dia de pensar em brasileiro. A gente até colocou aqui, não, Libertadores nem estava em questão ontem. A questão era direta, brasileiro e Copa do Brasil. Como em outros momentos você teve a questão Libertadores e brasileiro. Eu acho que estrategicamente mas ontem era dia para entrar com o time. Acaba juntando tudo. Eu entendi o que você falou. Ontem era para pensar brasileiro e Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil já é quarta-feira. A Libertadores está longe, é só lá na outra. Mas é tudo ligado uma coisa na outra. Sim. Se os jogadores têm desgaste, seja de qual time for, no caso o Flamengo está nas 3, tem um desgaste grande agora, nesse intervalo de fim de semana brasileiro, meio de semana Copa do Brasil, ele chega arrebentado lá na frente para a Libertadores. Sim. Eu imagino que ele esteja pensando em tudo isso na sequência, não está? Sim. Libertadores já é na outra semana. Já é na outra semana. Se arrebenta algum jogador agora, ele chega quebrado lá para jogar contra o Vélez. Mas se for ficar amarrado assim, você também não vai para lugar nenhum. Alguma atitude você tem que tomar. E tem mais. Em relação ao São Paulo, ele tem uma amostra recente, não é só teoria. Teve um São Paulo e Flamengo. Com os reservas do Flamengo. Em que os reservas seguraram e no fim do jogo ele dá o bote com o Gabigol, até sai o segundo gol do Gabigol, que foi o que ele tentou fazer ontem e não deu certo. Por que não deixou para fazer isso contra o São Paulo? Ou contra o Botafogo no próximo final de semana? Também, é um clássico, vai ter a responsabilidade, tem toda a história, mas eu pouparia nos outros jogos. Ontem era o dia do brasileiro. Acho que não.
Eu acho que ele está mais próximo de um título na Copa do Brasil do que no Brasileiro. Olha a distância que ele tem para o Palmeiras. É o que eu acho. Então, mas até por isso... Ele passa pelo São Paulo, ele está na final já da Copa do Brasil, que também é um título importantíssimo, que também dá muito dinheiro, que também dá uma vaga para a Libertadores e que eu, particularmente, vejo o Flamengo com mais possibilidade hoje de ser campeão da Copa do Brasil ou da própria Libertadores, apesar da dificuldade também que existe, do que do Brasileiro de tirar uma... Olha o tamanho da vantagem. Você concorda Se ele ganhasse ontem... Então você concorda comigo? Sim, concordo com o Dorival. É isso. Até porque ele não colocou um time ruim. Ele escalou um time fraco para jogar contra o Palmeiras, é óbvio que não ia ganhar. Se alguém me disser isso, eu discordo. Você pode até me convencer e dizer assim, ele não colocou o melhor que ele tem, o mais poderoso, que seria colocar todos os titulares, Gabigol, Rascaeta, Everton Ribeiro, etc. Aí eu concordo. Agora, se você me disser, ele colocou um time muito frágil, presa fácil para o Palmeiras. Não, ele colocou um time fortíssimo, com Cebolinha, com Marinho, com Pablo, com Davi Luiz, com Mateuzinho, com Ayrton Lucas, vários jogadores que seriam titulares. É um baita jogo do Ayrton Lucas. E não colocou um time desentrosado. Não colocou um time desentrosado. É um time que tem jogado, tem treinado e tem jogado junto no Brasileiro. Ele tem feito praticamente a mesma opção que fez o Felipão em 2018, foi campeão com o Palmeiras, jogando praticamente com dois times, praticamente não, jogando com dois times, um para a Libertadores e um para o Brasileiro. Eu entendo e respeito a sua opinião. Você acha que o Dorival errou? Eu acho que não, é um risco assumido. Você não, errou não. Pode dizer assim, ele tem um grande time reserva na mão, com vários bons jogadores, o Flamengo investiu para isso, ele tem mais possibilidade na Copa do Brasil de ser campeão, na minha opinião, pela qualidade. Então, para que poupar se tem mais possibilidade? Se está sobrando na Copa do Brasil... Ele poupou ontem, né? Então para que poupar para a Copa do Brasil? A vantagem não é grande na Copa do Brasil? Teoricamente, a vantagem não é grande? Que vantagem? A vantagem é ser mais time que São Paulo. Então, mas por isso ele vai entrar com o time... Mas então por que ele não entrou com o time ontem? Porque no fim ficou uma última impressão muito ruim. Deu a impressão que ele estava correndo atrás do tempo e não houve tempo. Ele pode explicar isso melhor. No Brasileiro ele está muito longe, professor. Mesmo que ele ganhasse, ele ainda estaria 6 pontos do Palmeiras. O Dorival deu uma explicação na coletiva sobre o porquê da opção dele, o que ele fez. Vamos ouvir, a gente volta para discutir essa história aqui. Quero ouvir o Elton também. Vamos lá. O primeiro é que as pessoas não têm ideia do que é você jogar na Arena da Baixada, o campo sintético, e também aqui na Arena do Palmeiras. Fatalmente, amanhã nós teremos os jogadores totalmente desgastados em relação a isso. Só para elucidar. Nós, quando trabalhamos lá no Atlético, nós não podíamos fazer 2 trabalhos seguidos na arena quando tínhamos jogos, porque os jogadores não suportavam esse tipo de trabalho em 2 momentos e mais uma partida. Então, a nossa preocupação foi essa, um time que não é acostumado a jogar em 2 campos muito parecidos, né? Em campos semelhantes. Eu não sei que reação nós teríamos na segunda-feira para estarmos em campo na quarta. Então, a maior precaução foi nesse sentido. A segunda é que eu confio no time que eu coloquei em campo. Tanto é que o primeiro tempo nós não sofremos praticamente em nenhum momento. E tenho certeza que foi um jogo equilibrado, um jogo normal, uns 90 minutos. Um jogo onde as 2 equipes poderiam ter alcançado o resultado. Nós também buscamos o resultado a todo momento, como o Palmeiras buscou. Eu acho que foi um bom jogo, um jogo de equilíbrio. Te convenceu, Elton, essa explicação do Dorival? Me convenceu. Primeiro porque a gente sempre parte do princípio que o cara que está no dia a dia, o treinador que tem uma comissão técnica que avalia todas as possibilidades, eles estão muito mais preparados para falar sobre isso, né? A gente vê os 90 minutos, a gente vê o jogo, né? A gente vê o confronto. Eu acho que esse ponto das questões, né, dos gramados, Dorival trabalhou nos 2 times, né, inclusive. Ele citou o Atlético Paranaense, mas poderia ter citado o Palmeiras também. Eu acho que isso pesa principalmente olhando para a sequência da temporada em 3 competições. Mas acho também que o resultado veio porque o time reserva se encaixa melhor sem a bola para enfrentar o Palmeiras do que o time titular. Porque analisemos o sistema tático da equipe principal, 4-4-2 no losango, que fecha muito pouco os lados do campo, que é onde o Palmeiras ataca melhor.
O Palmeiras sai com os laterais, o Palmeiras tem 2 pontas que abrem, muitas vezes o Dudu puxando mais o lateral esquerdo adversário, do lado direito mais o Scarpa caindo um pouco mais construtor, mas tem o Piquerez que aparece e atravessa muito bem o campo. E o Flamengo com 2 pontas inibiu muito o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. Por isso que ele cita a questão do time não ter sofrido no primeiro tempo. E foi por isso, muitas vezes. Né? Fechou bem os lados do campo e o Palmeiras não conseguiu construir. Por dentro ali, o Flamengo ainda teve um pouco mais de dificuldades. E é normal, né? Quando você tem o Rafael Veiga e quando você tem o Scarpa entrando um pouco mais por dentro. Sem a bola, o Flamengo foi melhor do que talvez seria com a equipe principal, que não tem essa marcação pelos lados do campo. É claro que o resultado dita muita coisa, mas o resultado foi bom para o Palmeiras, mas foi importante para o Flamengo perceber também que mesmo com um time alternativo, consegue ser competitivo contra o melhor time do Campeonato Brasileiro. Então acho que ficou bom para os dois, porque a distância é muito grande, né, William? É claro que vencer e a reduzir é como vocês falaram. Não dá para prever que o Palmeiras vai perder mais pontos ao longo do caminho. Mas eu acho que o planejamento do Dorival faz sentido, principalmente depois que ele falou ontem, após a coletiva. A explicação dele é maravilhosa, técnica, né, com detalhes táticos do Elton. Acho que ela me ajuda a defender o meu ponto de vista de achar que o Dorival está certo. Primeiro, ninguém garante que se ele entrasse com o Gabigol, com os outros, que o Flamengo ia ganhar. Segundo, que o Flamengo jogou muito bem, fez uma excelente partida, teve chance de ganhar o jogo. Estava 1-0. E o ponto principal para mim é o seguinte, ele não pôs um time fraco em campo. Ele pôs um grande time. O time reserva do Flamengo é um time muito bom hoje, para o nível do futebol brasileiro, para jogar de igual para igual contra qualquer time, inclusive contra o Palmeiras. Então, imagino eu que o Dorival, ao lado de sua comissão técnica e provavelmente da diretoria, eles tenham conversado e chegaram à conclusão, olha, nós temos time, investimos, temos um elenco suficiente para, no Brasileiro, a maior parte dos jogos, nós vamos jogar com esse time e, eventualmente, vamos colocar um ou outro, senão nós vamos arrebentar todo mundo em 3 competições. Isso é o que eu imagino. E por isso que eu digo, a explicação do Elton me ilustrou, me ajudou ainda mais a defender esse ponto de vista, que eu acho que é da minoria. O que eu e o Elton pensamos, a maioria está contra o Dorival Júnior e dizendo que ele deveria ter colocado o time titular ontem para ganhar o jogo. Eu pergunto para essa maioria, quem garante? Eu me incluí, nós somos minoria. Eu não vou cair em contradição aqui, eu falei na sexta-feira que eu colocaria o time principal. A gente discutiu aqui. E você foi um cara que falou, mas o Flamengo tem peças excelentes como reserva. Você citou, inclusive, o Vitor Hugo, que fez o gol. Você citou Lázaro, você citou Vitor Hugo, você citou Mateuzinho e tal. Ayrton Lucas, olha a partida que ele fez, a jogada do gol. E eu falei assim, eu acho até que pode ser uma mescla, Abel. Pode ser uma mescla, pode mexer aqui, 3 mexidas e tal, etc. Então, eu não vou cair em contradição. Mas eu entendo o posicionamento do Dorival. Eu entendo o que ele fez. E, cara, no frigir dos ovos, o Flamengo reserva estava ganhando o Palmeiras no Allianz por 1-0. O Rafael Veiga, o Palmeiras foi melhor no segundo tempo, boa parte do segundo tempo o Palmeiras foi melhor. Rafael Veiga fez um golaço. Né? O Palmeiras tem Rafael Veiga, tem Scarpa, tem 6 jogadores posicionados quase dentro da área do Flamengo. Exatamente, né? Ele conseguiu encontrar o chute com 6 quase. Aquele gol invalidado foi um golaço. Foi mesmo. Né? Foi um golaço. Quer dizer, o Palmeiras tem muito recurso também, tem jogadores assim absurdos, né? Você não pode menosprezar. Mas o Flamengo até controlava o jogo. Quando o Dorival foi fazer a substituição, colocar o Pedro e o Everton Ribeiro, ele até falou disso na coletiva, a ideia era dar uma... O Everton Ribeiro ali, dá uma segura, ele ia mexer antes, só que ele toma o gol. Aí vem minha pergunta, aí para mexer, ele demorou? Olha, se é tão cartesiano assim, se estava dando tudo certo com os reservas, por que ele mexeu? Mas ele ia mexer antes, a ideia o Palmeiras melhorou no segundo tempo, professor. As coisas não são tão cartesianas assim. Ele mexeu porque o Palmeiras melhorou e o jogo não estava ganho. Tudo bem, deu certo o primeiro tempo, mas, gente, em tese, você enfrentar o Palmeiras, você tem que sempre trazer o melhor que você tem. Então, fez falta. Eu não acho até que ele demorou, porque aconteceu do gol de empate sair antes dele fazer as substituições. Ele já ia fazer. E o time pedia substituições naquela altura. Os caras estavam prontos para entrar quando o Palmeiras fez o gol, né? O Palmeiras voltou bem. O Palmeiras voltou em cima. Isso pedia alguma atitude da parte dele. Assim, depois que aconteceu, fica mais fácil. Agora, pau a pau, assim, você vai para um jogo que é o jogo para diminuir a distância
Eu teria entrado com o melhor e talvez até mexido depois. Sim. Também é uma outra lógica. Claro que você entra com o melhor. Não, e assim, poderia ter dado certo também, o que você está dizendo, claro, a gente não sabe. A parte tática, que é realmente interessante, o Flamengo jogando com 2 pontas. Agora, a gente não pode esquecer que Marinho, Lázaro e esse Cebolinha de hoje não são Gabriel, Arrascaeta e Pedro. Para definir jogada, para definir o jogo, eles não são a mesma coisa. Eles são bons, muito bons jogadores, serão titulares da maioria dos times do Brasil. A opção do Dorival é uma opção que eu acho que tem argumento contra e argumento a favor. Mas a gente não pode esquecer, aí é uma coisa que você está falando, professor, eu concordo, que a qualidade para definir o jogo não é a mesma. Vamos supor que fosse o outra contrário. Conversa. Que ele saísse na frente com os titulares e aí, para manutenção do resultado, ele utilizasse toda essa lógica do time reserva, segurar o Palmeiras pelos lados. Também não seria uma lógica legal? Pode ser. É o que o Abel fala, né? O Abel Ferreira sempre fala. A gente tem planos para o jogo, mas o jogo tem planos para Claro, você não controla o resultado. Quer falar? Pode falar, Abel. Não, Vou chamar o fã de esportes antes de você. Só insistindo na mesma coisa. A gente não sabe o que aconteceria. De repente, se ele entrasse com todos os caras ali, ele poderia ter vencido o jogo. Continuaria a 6 pontos do Palmeiras, correria o risco, de repente, de arrebentar ou de alguém não estar inteiro para jogar na quarta-feira contra o São Paulo, que é um mata-mata de Copa do Brasil, que se ele passa, ele está na final. Isso que eu acho que a gente tem que analisar, tudo isso. O professor pode ir, a gente não sabe. De repente, se ele entrasse com os caras todos, Gabigol, Arrascaeta e companhia, poderia até ter ganhado o jogo. Continuaria 6 pontos no Palmeiras e longe do título. Mas ficar 6 pontos não é uma coisa ruim. Era o objetivo de ontem. Não tem nada... 6 pontos. 6 pontos era o objetivo que o Flamengo tinha. Mas ele põe em risco quarta-feira a Copa do Brasil e Libertadores na outra. Risco, assim, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que ele até supervalorizou essa questão aí do gramado. Isso é um fator importante, mas não acho que seja um fator tão decisivo assim. O ruim é jogar 3 no Castelão, como o Fortaleza tem jogado, o Ceará tem jogado. Isso é que desgasta. Será que isso é tão determinante assim para a escalação do time? Deixa eu ver o que o Fã de Esportes pensa. Hashtag F360BR. Elton, já te coloco na parada. Aí você encerra aqui que a gente tem que fazer um break. Vamos lá. Fã de esportes, vem com a gente. Caetano, é difícil, mas temos que entender a escolha do Dorival. Se tivéssemos segurado o resultado, estavam todos batendo palmas para ele. Se tivéssemos segurado, significa que o Caetano é rubro-negro. Seria muita arrogância colocar o titular ontem e os reservas na quarta. Ficou difícil, mas vamos brigar até o fim. Ih, chamou o professor de arrogante. Vitor, ó o Montanha aí, ó. Ó o Montanha, esse é palmeirense. O Palmeiras teve muito mais posse de bola, mais volume de jogo, o dobro de finalizações levou mais perigo. Esteve mais perto do segundo gol que o Flamengo, sem mencionar mais... Isso aí a gente vai falar ainda hoje, hein? O torcedor do Palmeiras deve estar bravo. Eles não vão falar do pênalti, que absurdo! Vamos falar daqui a pouquinho. O Gomes acha que não foi, mas eu acho. Eu também acho. E o Flamengo foi mais esse perigoso jogo do Montanha aí foi um massacre pro Palmeiras. Esse jogo do Montanha aí... Eu não vi esse jogo, não. Mas, ó, o Montanha falou que o Flamengo foi mais perigoso com o time misto do que com o titular. Foi mesmo. Mas são momentos do jogo, né? Característica do Palmeiras também, que foi pra cima. Fernandinho do Cavaco. O empate foi bom pro time reserva do Flamengo e foi bom pro Palmeiras manter a distância pro segundo colocado. Acho que foi bom pra todo mundo. Mas foi bom pra quem tá na frente, não manteve né? a distância pro segundo colocado. Diminuiu a distância pro segundo colocado, que agora é o Fluminense. De 8 pontos e é o próximo confronto. Tá ruim também no sábado. Gabriel Vilarim, esse é rubro-negro. Se o Flamengo ganhasse esse jogo, ainda ficaria 6 pontos atrás e sem confronto direto contra um time que dificilmente perde. que eu tô dizendo. Quem perdeu o título pro Flamengo foi a pífia pontuação feita pelo PS, conhecido também como Paulo Souza. Perfeito, Gabriel. Ganhar as Copas é salvar uma temporada que estava acabada com o PS. Perfeito, Gabriel. Eu concordo plenamente. Explica só quem é o PS mais uma vez aí, William. Porque é pronto-socorro, né? O Flamengo estava no pronto-socorro. O Flamengo estava no pronto-socorro. Essa sigla aí. Pronto-socorro é o Dorival, que salvou depois. Rubro-negro, estava lá. O Dorival, PS. Mas com o Dorival tirou do PS. Agora tá bem, tá bem. Eu só não concordo com essa história do ficaria 6 pontos. Esse era o objetivo, gente. Não tem essa história de ficaria 6 pontos. Era o que dava para fazer ontem. Ó, a gente tem que fazer um break urgente. Elton, eu fiquei te devendo rapidinho, por favor. Só um plazinho rápido pra gente fazer o nosso break, por favor. Não, é só para a gente perceber a diferença de ter uma semana livre. O Palmeiras teve mais posse de bola, mais finalizações, mais intensidade e fez a primeira alteração com 73 minutos de jogo. Ter uma semana livre também ajuda. Eu acho que o Flamengo, com esse desgaste, não teria essa intensidade se tivesse a equipe titular.
Palmeiras que terá outra semana livre, né? E o Fluminense, próximo adversário, não. Já foi com tudo, só poupou o Ganso contra o Coritiba e vai com tudo contra o Corinthians, né? Então, mais uma vez, o Palmeiras terá uma semana livre e o adversário não terá essa semana livre, inclusive vindo de decisão. Ontem um teve uma semana livre e o outro veio de uma batalha, né? Exatamente. O jogo com o Atlético Paranaense. Uma batalha. E o senhor queria colocar todo mundo de novo, seu tá professor. vendo? Eu queria, eu fui. O Departamento de Fisiologia do Flamengo quer conversar com o senhor, viu? No começo. Entrou 10 minutos, pô. Ué, bota os 10 primeiros. Vamos fazer um intervalinho aí? Ainda Por que hoje não? tem mais de Palmeiras e Flamengo. Daqui a pouco tem a vitória do Fortaleza sobre o Corinthians. Mas já no próximo bloco, o Sansão. 10 jogos do Cebolinha. 45 minutos a média por jogo. Nenhum gol, uma assistência, 9 chances criadas. E esse é o mapa de movimentação do Cebola aí. O Flamengo concentrando ali no ataque. Aquilo que a gente já sabe, né? Lado esquerdo do ataque, que é ali que é a praia dele. Quero saber o seguinte, o Elton, por enquanto o Cebolinha decepciona ou tá tudo normal? Bom, com relação ao... você me entende, né? Com relação ao Cebolinha, é um jogador que chegou... Primeiro, quando ele foi sondado e depois que se concretizou a contratação, se falava vai chegar, vai entrar no time e é para agora, é urgência. E é claro que era pelo momento que vivia o Flamengo. E depois que o Bruno Henrique acabou se lesionando, se esperava ainda mais que ele entrasse nessa vaga. Só que o Dorival encontrou o sistema, né? Eu acho que está diretamente relacionado, William. Se o desempenho do Cebolinha talvez seja muito abaixo do que se espera, é porque dentro desse sistema que hoje o Dorival encontrou com o Pedro e o Gabriel, o Cebolinha não cabe. E às vezes que ele entra, normalmente... no lugar de um desses atacantes, e aí muda um pouco a característica do time, que passa, sei lá, 70 minutos, 75 minutos jogando do mesmo jeito. E ele tem aquela jogada do 1 contra 1, de ir para a linha de fundo, de tentar um drible no lateral, de tentar abrir espaço. É uma característica diferente. Eu acho que é muito cedo para a gente dizer que ele está decepcionando, porque o nível do time titular do Flamengo subiu tanto que aí vai fazer ele ter que trabalhar um pouco mais para conseguir essa vaga, né? No time alternativo, no time reserva, ele também tem sido discreto. Mas é uma equipe também que depende muito, pelo menos a equipe B, depende muito desse jogo com os laterais e os pontas. Ele toca muito mais na bola, mas não é aquele jogador que, se tivesse talvez com o meio-campo mais técnico da equipe principal, rendesse mais. Gustavo, porque teve o lance do pênalti. Olha eu já dando minha opinião aqui. Teve o lance do pênalti. Do pênalti. Quando eu falo lance do pênalti, eu já estou dando minha opinião. Eu não achei que foi pênalti. Já achei tô que dando foi opinião. pênalti. Como é que é? Não deu Foi pra o quê? entender. Por favor, aqui. Câmera no Abel Neto, enfático. Vai lá. Esses dois que estão aqui do lado, Vidal e o Gustavo Gomes? Isso, vai lá. Não foi pênalti. Foi pênalti! E o que o Gustavo Gomes acha da opinião do Abel? Vamos ver. Acho que eu queria disputar a bola, ia pular, mas senti o contato e fui. O jogador nunca finquei nenhuma falta. Mas são decisões, né, do árbitro. Também valorizar um pouco também o trabalho do árbitro. Acho que ele foi bem. Mas a imagem está aí, né? São critérios do arbitragem, mas não aconteceu nada. Bom, o Gustavo Gomes disse que não aconteceu nada. Então não foi. E aí, aí a gente fala, né? Não, o cara que sofreu o pênalti disse que não foi, então não foi. Mas dá só uma olhada. Olha o Vidal, rapaz. Vai do peito. Isso não é falta? Pensa nessa jogada no meio do campo. Falta ou não? É falta. Dentro da área também é, né? Ele vai... E o Prates não daria pênalti, olha lá. Olha lá. Vai ser. Duvido. Ele chegou... Não. Mas o lance fica pior ainda, William. Claro, com câmera lenta fica pior, mas mesmo com velocidade normal. Mas na velocidade normal, para mim, foi pênalti em velocidade normal, acelerado, câmera lenta, no pause, para mim foi pênalti. Então, é uma questão de mas explica aí, vai lá, explica aí. Porque a gente já falou aqui diversas vezes da participação do árbitro de vídeo. A gente fala da participação do vídeo em lances claros, em lances que assim não tem quase que discussão, em que ele sugere que o árbitro de campo vá ao vídeo. Se o árbitro de vídeo não chamou, me parece que a arbitragem concluiu que não foi um lance claro assim. Agora, o Vidal correu risco, porque esse tipo de jogada em outros jogos do Brasileiro já foi marcado o pênalti. Né? E a partir do momento que abre um precedente, a gente sempre vai ficar na dúvida. Porque o vídeo ontem não chamou, mas em outros jogos o vídeo já chamou. Né? Então, assim, esse tipo de falta de critério sempre vai levantar dúvida.
Eu não marcaria pênalti. Já vi lances parecidos que foram marcados pênaltis no Brasil, lances parecidos que não foram marcados pênaltis no Brasil. Para mim não é pênalti. Você não marcaria, mas se fosse marcado, você se assustaria? Não Você sei. falaria assim, nossa, foi inventado? Não. Para mim é pênalti. O que ele vai fazer no meio do peito do adversário? Ele dá uma corrida até o adversário. E o Gustavo Gomes não reclama na hora. Eu acho que ele está acostumado a fazer esse tipo de jogada também. Acho que o zagueiro falou mais alto. O tipo zagueiro lance, que ele é. O coração de zagueiro dele falou mais alto. Ele pensou, eu faço isso às vezes e não quero que deem pênalti contra mim, então só pode ser. Não, eu acho que é o tipo de lance que assim, que a gente tende a confiar muito no que o árbitro viu no campo. No campo, o árbitro estava perto do lance, o Ramon Abate-Abel estava bem colocado, ele deixou seguir. O árbitro nem viu o lance, porque a bola estava longe. Não, ele viu sim, a bola estava vindo lá de cima e o goleiro estava mais perto da bola. Não, o goleiro sim, mas estou dizendo, ele está vendo a jogada. Ele não tá, eu acho que ele não está encoberto no lance, o árbitro. Ele está vendo. Não, põe o lance aí de novo. Tem boa condição, tem boa visão. Tem boa visão da jogada, ele está ali. Olha lá, onde ele está? Sim, mas quem está indo mais na bola é o goleiro. Eles ficam meio fora do lance. Acho que ele está de olho ali, se não vai ser uma falta no goleiro, por exemplo? Eles estão ali ao lado. Quem vai na bola mais é o goleiro. E essa reação dele é em relação ao lance, quando ele levanta o braço Santos, assim, né? não é isso? Ó, ele faz um segue, olha lá. Não é? Elton Serra. Vai lá, Elton Serra. Foi o último lance do jogo. Na NFL é lance normal isso aí. Na sua terra? Não, na NFL é lance normal isso aí. Na NFL normal. é lance normal. Mas muito bom, Elton. No rugby também. Eu não vou demorar, eu vou resumir, William, porque se a arbitragem marcou uma falta no goleiro do Flamengo naquele lance contra o Avaí, porque o jogador deu um passo para o lado e estava de costas, isso aí é muito pênalti. Mas ali foi um erro, eu achei, Elton. Ali o gol ali era legal. Ali foi, eu acho que assim, ali foi um erro, porque no campo o Klaus não marcou a falta e no vídeo ele foi marcar depois. Eu acho que não é um lance Avaí, pro Flamengo? vídeo chamar. É que quando envolve o goleiro também tem o perigo de gol, né? Tem isso também. Pra não complicar eu acho que a alguns vida. lances são lances que a gente tem de acreditar no que o campo viu. E esse minha avaliação. Para mim, errou naquele gol no lado do Avaí e acertou ontem. Esse lance é muito limpo, né? Porque não tem, ele é limpo para você. Sim. Você vai fazer a sua análise. É diferente em alguns lances envolvendo o goleiro. Esse é muito limpo, muito claro. E me parece que o árbitro estava bem colocado, sim. E ele já levanta o braço como quem fala, ó, vai, logo depois do lance. Olha lá, ele está olhando para o lance. Ó, no ângulo aí, agora, esse é o melhor. Olha onde está o árbitro, olha lá. Ele está olhando o lance. Ele tá, é o que você falou, tá limpo, tá próximo, tá na direção, tá acompanhando o goleiro. Tava olhando o goleiro. Mas os dois estão colados ali no goleiro. Os três estão envolvidos no lance. O goleiro, o Santos que sai, dá o soco na bola, e o lance está do lado do Santos ali. Agora que o Vidal correu um risco muito grande, correu. É o último lance do jogo, poderia ter sido marcado o pênalti. Então peraí, a partir de marca hoje... o pênalti, o William, o vídeo não chama para corrigir. Mas aí vai ser um achismo, obviamente, que a gente não teve a marcação do pênalti. Se o árbitro marca esse pênalti no campo, eu acho que deixaria o que o árbitro viu e marcou no campo. Então, a partir de hoje é o seguinte, quem quiser fazer isso, está liberado, é isso? Está liberado? Tem uma pergunta para o Rafael Prats. Você assiste muito futebol americano, rugby? Eu assisto, não tanto, mas eu assisto um pouco. Entendi. Só isso que eu queria saber. É isso. Então, tá Usei o mesmo critério? Usou o mesmo critério, né? Como disse o Elton, né? Mas o Elton marcaria o pênalti, né? O Elton marcaria o pênalti. Tá. O Elton marcaria. Mas ele citou a NFL, né? Se foi citado o rugby aqui também, né? Olha lá. E olha para mim, pênalti. Agora, quero ver daqui para frente. É um lance que é possível de se repetir. Sim. Ele pode acontecer de novo. Eu sei o que você vai pedir. Infelizmente, é difícil de você ter esse pedido atendido. Você vai pedir critério. Na arbitragem brasileira, esquece. Pode ter? É possível? Não dá? Gostaríamos. Não dá? Não tem critério para coisa mais fácil? Vai ter para isso aí. Não é? Coisa simples. Concordo com o professor. Banais. Pode guardar essa imagem aí, viu? Vai ser usada muitas vezes no ano, viu? Pode guardar essa imagem aí desse lance, porque vão usar esse lance como referência em vários programas. Agora é curioso a gente falar de um pênalti que quem sofreu, o próprio cara que sofreu disse que não foi, né? Pois é, isso é ameniza, né? Futebol, Assim, o Gustavo Gomes ele não está errado. Ele pode... Inclusive, a gente fala aqui que para os jogadores, quando é contra, os caras fazem um barulho danado, quando é a favor não falam nada, etc. e tal.
E o Gustavo Gomes foi muito sincero, foi na dele. Mas eu fiquei Foi meio em sincero. dúvida, viu? Não sei se ele está legislando em causa própria também, né? Tem uma hora, ele começa falando uma coisa e tem uma hora que ele fala, a imagem tá lá, né? Tipo, foi, né? Aí depois chega no final, já não foi. Eu fiquei meio sem entender o que ele quis dizer. Acho que ele zagueirou no fim. Pode ser então, o legislar em causa própria. Talvez eu tenha feito isso e tal, Ele etc. fez um pênalti assim no jogo com o Ceará. Ele não foi claramente Que foi assim, pênalti, que não foi dado, mas foi pênalti, foi né? Pênalti. Foi pênalti. E o juiz não marcou, né? O juiz não marcou. Será que ele estava pensando nesse lance? Não naquele lance, mas talvez nas coisas que ele faz, né? Que ele é excelente zagueiro, mas às vezes ele faz algumas jogadas meio atabalhoadas. Principalmente pênaltis. É um baita zagueiro. Ele é muito bom, não? Ele é excelente, né? Ele é o melhor que atua aqui no país. Aliás... América do Sul, talvez. Eu ia falar isso. América do Sul. Ele tem que entrar numa seleção da Libertadores. Gustavo Gomes, melhor zagueiro aqui da América do Sul. Se não o melhor, um dos melhores. Para mim, o melhor. Ô, prof, vamos falar do Timão? Vamos. Somos milhões que acreditam até o último segundo. Milhões que apoiam e empurram o Palmeiras em qualquer circunstância. Se nossos craques fazem história, o mesmo acontece com a torcida que canta e vibra. Começamos o ano com 40 mil avantes e agora somos 80 mil. O torcedor avante é fundamental. E como o nosso time ele é movido a desafios, vamos juntos aos 120 mil avantes. Quando passarmos a marca dos 120 mil, sou eu, Abel Ferreira, que vou oferecer um presente. Faça sua parte, seja avante. Mais avantes, mais conquistas. 100% investido no futebol.